Os gêmeos do milionário nunca tinham andado, até que ele flagrou a faxineira fazendo algo inacreditável. E o que aconteceu depois deixou todos sem palavras. Aproveite e diga nos comentários de que lugar está nos vendo, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Eu não consigo mais, seu Roberto, disse Helena, largando as malas pesadas bem na porta da mansão. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza que denunciava a decisão já tomada. Roberto ficou parado, imóvel, olhando para a mulher que, por 2 meses, havia tentado conviver com Caio e Ícaro. Aquele era o 4º pedido de demissão em menos de 60 dias, e cada vez parecia mais difícil encontrar alguém que ficasse. O eco das palavras dela parecia encher o hall silencioso. Helena evitava encarar os olhos dele, mas não poupou sinceridade. Não é pelo dinheiro. O senhor paga bem, mas não é isso que segura alguém aqui. Ela explicou que os gêmeos, de apenas 6 anos, não falavam, não andavam e, pior, não reagiam a nada. Passavam horas olhando para o vazio, ou, quando algo mudava no ambiente, entravam em crises intensas. Aquilo não era apenas um desafio profissional, era um peso emocional que ela já não conseguia suportar. Roberto tentou argumentar, mas sabia que não adiantava. Helena estava exausta, não só fisicamente, mas por dentro. O trabalho exigia muito mais que força e paciência, exigia uma presença que ela já não tinha para oferecer. Ela respirou fundo, ajeitou os cabelos e, num gesto rápido, deixou a chave sobre a mesa lateral. Não havia mais nada a dizer. Apenas o som da porta sendo fechada. Enquanto Helena se afastava pelo jardim da frente, Roberto observava pela janela alta da sala. O portão se abriu devagar e se fechou atrás dela, deixando a casa mais vazia do que antes. Ele sentiu um peso estranho no peito, não só pelo contratempo, mas pela sensação de que ninguém conseguia ficar perto dos seus filhos por muito tempo. E isso machucava mais do que qualquer demissão. A mansão no bairro Santa Helena, luxuosa e imponente, parecia agora um castelo frio. Havia silêncio nos corredores, cortinas sempre fechadas e o cheiro constante de produto de limpeza. Era como se a casa tivesse parado no tempo, exatamente no dia em que tudo começou a mudar. A saída de Helena era só mais um lembrete de que o problema estava muito além da contratação de uma nova cuidadora. Roberto se perguntou por que ninguém conseguia lidar com Caio e Ícaro. Sabia que não era uma questão de má vontade. Os meninos não tinham nenhum interesse em interagir, nem mesmo entre si. Caio passava horas alinhando carrinhos de brinquedo, sem brincar de fato, enquanto Ícaro mantinha os olhos fixos no teto, como se esperasse algo que nunca vinha. Era doloroso para qualquer um tentar entrar nesse mundo fechado. Mesmo assim, Roberto não estava preparado para o que viria a seguir. Ele sempre achava que, com um pouco mais de tempo, a nova cuidadora encontraria um jeito. Mas cada saída parecia confirmar que havia algo maior e mais profundo impedindo os meninos de se abrirem para qualquer contato. Ele respirou fundo, tentando ignorar a pressão que se formava nas têmporas, e se sentou sozinho na poltrona da sala. O relógio da parede marcava 5 da tarde quando ele ouviu passos lentos no corredor. Não eram os dos filhos, era Dona Lourdes, a governanta, que se aproximava com um olhar carregado de preocupação. Ela não disse nada de imediato, mas bastou a troca de olhares para que Roberto soubesse que algo estava prestes a mudar, e não apenas dentro daquela casa. Eu não sei mais o que fazer, murmurou Roberto para si mesmo, ainda sentado na poltrona. O silêncio pesado da casa só reforçava o vazio que ele carregava no peito desde a morte de Camila, sua esposa, há 1 ano. A lembrança daquele dia ainda vinha com clareza dolorosa, o telefonema inesperado, a notícia do acidente, o mundo despencando em segundos. Desde então, cada amanhecer parecia um desafio para continuar respirando. Ele era dono da Meirelles e Companhia, uma das maiores redes comerciais da região, comandava centenas de funcionários, fechava contratos milionários, mas não conseguia ajudar os próprios filhos. A frustração corroía seu orgulho e minava a imagem de homem forte que sempre cultivou. No trabalho, tinha respostas rápidas e soluções prontas. Em casa, era apenas um pai perdido diante do silêncio dos gêmeos. Camila sempre foi a ponte entre ele e as crianças. Sabia como transformar crises em brincadeiras, como entender cada olhar dos meninos. Sem ela, a casa se transformou num espaço de rotina mecânica e pouco afeto. Roberto tentava manter as coisas funcionando, mas sentia que estava apenas evitando um colapso completo. A dor dele se misturava à sensação de estar falhando como pai. As noites eram as piores. Ele ficava olhando para o teto, imaginando o que poderia ter feito para evitar o acidente. Sabia que a culpa era irracional, mas ainda assim o pensamento não o abandonava. E se eu tivesse insistido para ela não viajar naquele dia, repetia mentalmente, como um refrão amargo.
Essa pergunta era uma ferida aberta que sangrava todas as vezes que os filhos se fechavam ainda mais no próprio mundo. Os gêmeos, cada um à sua maneira, pareciam ter perdido mais do que a mãe. Perderam também a segurança de um lar vivo. Caio e Ícaro não reagiam a brinquedos, não se interessavam por desenhos animados, não riam. Às vezes, passavam horas sem piscar, quase como se estivessem em pausa. Roberto, mesmo sem entender, percebia que aquilo não era apenas tristeza infantil, era um bloqueio profundo. Alguns amigos sugeriram terapia, outros, tratamentos alternativos, mas nada parecia se encaixar. Além disso, Roberto não suportava a ideia de submeter os filhos a algo que pudesse gerar mais frustração. Preferia esperar, na esperança de que o tempo, sozinho, traria alguma mudança. Mas no fundo, sabia que esperar era quase o mesmo que abandonar. Dona Lourdes, silenciosa e observadora, via tudo de perto. Sabia que o patrão carregava o peso do mundo nas costas e que, por trás do homem de negócios, havia um pai desesperado para salvar o pouco que restava de sua família. Ela também entendia que os meninos precisavam de mais do que cuidados básicos, precisavam de alguém que soubesse entrar no mundo deles sem forçar a porta. E foi justamente essa percepção que a fez tomar uma decisão diferente. Em vez de procurar outra cuidadora que desistiria em poucas semanas, ela começou a pensar em um nome que, talvez, pudesse oferecer o que aquela casa não via há muito tempo. Dona Lourdes estava sentada à mesa da cozinha, girando lentamente uma xícara de café nas mãos, quando decidiu que não iria mais contratar uma cuidadora nos moldes tradicionais. Ela já tinha visto 4 entrarem e saírem pela mesma porta, todas com promessas de dedicação e todas vencidas pelo peso invisível que habitava aquela casa. Em vez disso, pensou em alguém para cuidar apenas do lar, sem a responsabilidade direta sobre os gêmeos, mas que, quem sabe, pudesse criar um ambiente mais humano. Pegou o telefone e discou com a firmeza de quem já havia tomado sua decisão. Do outro lado, a voz era calma, levemente rouca e surpreendentemente acolhedora. Era Maria Eduarda Pacheco, conhecida por todos como Duda. Dona Lourdes apresentou a proposta, descreveu a rotina e, sem floreios, avisou que a casa tinha um clima diferente. Duda ouviu tudo em silêncio, como quem já estava acostumada a lidar com histórias pesadas. Duda morava no bairro Lagoinha, em um pequeno apartamento que cheirava a bolo caseiro e café recém-passado. Tinha 40 anos, um jeito discreto e um olhar que parecia carregar mais do que mostrava. Perdera o filho anos antes e nunca falava sobre isso, mas todos sabiam que aquele luto silencioso moldara sua forma de ver o mundo. Trabalhava bem, mas, acima de tudo, sabia estar presente nos lugares onde a presença era mais necessária do que qualquer função. Quando Dona Lourdes terminou de explicar, esperou uma recusa. Mas Duda apenas disse: "Posso ir amanhã, se o Sr. Roberto concordar." A resposta direta surpreendeu. Não houve hesitação, nem perguntas excessivas. Apenas uma aceitação tranquila, como se o convite tivesse encontrado seu destino certo. No dia seguinte, Roberto foi avisado sobre a contratação. Estranhou a ideia de alguém para cuidar do lar em vez dos filhos, mas confiava em Dona Lourdes o suficiente para não questionar demais. Ele estava exausto demais para discutir, e no fundo, qualquer movimento que mudasse a estagnação já parecia válido. Dona Lourdes sabia que Duda não era uma aposta comum. Não tinha formação como cuidadora, não seguia protocolos rígidos, mas possuía um olhar que lia ambientes e pessoas de forma quase instintiva. Essa habilidade não se aprende em curso, ela nasce da dor e da experiência de ter atravessado tempestades e sobrevivido. Duda, por sua vez, não via o trabalho apenas como uma oportunidade. Havia algo na forma como Dona Lourdes descreveu a casa que despertou nela uma curiosidade estranha, como se já conhecesse aquele silêncio de algum lugar. Talvez fosse o eco do seu próprio passado, talvez fosse apenas intuição, mas sabia que estava prestes a entrar em uma história que não seria fácil de abandonar. E assim, em uma manhã fria de Belo Horizonte, Duda subiu as escadas da mansão Santa Helena pela primeira vez, sem saber que, muito em breve, sua presença se tornaria impossível de ignorar, até mesmo para os que resistiam a mudanças. Duda acordou cedo naquele dia, como sempre fazia. Preparou seu café preto forte, abriu a janela e deixou o ar fresco entrar. Olhou para o pequeno apartamento no Lagoinha, simples, mas cheio de lembranças que insistiam em ficar, mesmo quando ela tentava deixá-las para trás. As fotos do filho, Lucas, ainda estavam sobre estante. Não tinha coragem de guardá-las, embora cada olhar fosse um golpe no peito. Sua vida era marcada por uma perda que ela raramente mencionava. Lucas havia partido cedo demais, vítima de uma doença que a medicina não conseguiu vencer. Desde então, Duda carregava um luto silencioso, que não se mostrava em lágrimas diárias,
mas na forma como ela observava o mundo. Passou a entender silêncios, gestos sutis, ausências. E foi essa sensibilidade que fez com que ela aceitasse o trabalho na mansão sem tantas perguntas. Era uma mulher discreta, pouco dada a conversas longas sobre si mesma. No bairro, todos a conheciam pelo sorriso educado e pela disposição em ajudar, mas poucos sabiam a extensão da dor que ela guardava. Talvez fosse por isso que ninguém estranhou quando ela disse que começaria em um novo emprego, ainda que parecesse algo fora de sua rotina habitual. Naquela manhã, separou um vestido simples, calçou sapatos confortáveis e prendeu os cabelos num coque improvisado. Gostava de transmitir ordem e cuidado, mesmo nos pequenos detalhes. Antes de sair, colocou no bolso uma pequena medalha de São José, que carregava sempre que precisava de força para enfrentar lugares e pessoas desconhecidas. A ideia de trabalhar em uma mansão não a impressionava. Já havia servido em casas grandes antes, mas sabia que luxo não significava leveza. Muitas vezes, era justamente o contrário. Casas grandes guardavam dores grandes, e o que Dona Lourdes descrevera soava como um ambiente onde o peso emocional era maior que qualquer parede ou decoração. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, pensava no que poderia encontrar. Não imaginava ver crianças correndo, risos ou conversas animadas. Pelo tom da governanta, seria um lugar onde as palavras eram raras e os sons, contidos. Esse tipo de silêncio, Duda conhecia bem. E era justamente nele que se sentia mais capaz de oferecer algo. Ela não tinha a intenção de mudar ninguém. Aprenderá, ao longo da vida, que forçar mudanças era como tentar empurrar o vento. Mas acreditava que podia criar pequenos espaços de conforto, onde o peso se tornasse mais suportável. E se, por acaso, isso ajudasse as crianças, seria apenas um efeito natural. Quando o ônibus dobrou a esquina da rua Santa Helena, Duda respirou fundo e segurou a medalha no bolso. Estava prestes a entrar em um mundo que, de alguma forma, parecia já ter esperado por ela. E a sensação estranha de destino só aumentou quando a porta da mansão se abriu diante de seus olhos. A porta da mansão se abriu devagar, revelando um interior impecavelmente arrumado, mas com um ar pesado, como se o ar não circulasse direito. Duda deu alguns passos, observando os detalhes: lustres polidos, móveis alinhados, cortinas espessas bloqueando a luz. Apesar da beleza, havia uma ausência evidente de vida. Dona Lourdes a recebeu com um sorriso breve, mas não demorou a conduzi-la para conhecer Caio e Ícaro. No corredor, um silêncio quase absoluto. Ao entrar no quarto, viu Caio sentado no chão, alinhando minuciosamente carrinhos de brinquedo, todos voltados para a mesma direção, como se houvesse uma ordem invisível que ele precisava seguir. Ao lado, Ícaro estava deitado na cama, olhando fixamente para o teto, sem piscar por longos segundos. Não reagiram à presença dela, como se fosse apenas mais um móvel no cômodo. Duda permaneceu parada por alguns instantes, absorvendo a cena. Não se apressou para falar ou interagir. Sabia que o primeiro contato é, muitas vezes, mais sobre observar do que agir. Reparou na forma como Caio respirava mais rápido sempre que seu alinhamento era interrompido por algum deslize e como Ícaro parecia alheio a tudo, mas ainda assim reagia levemente a sons específicos. A governanta explicou que aquela era a rotina diária. Poucas mudanças, movimentos repetitivos e quase nenhuma comunicação. Não era que os meninos não ouvissem ou não entendessem, era como se tivessem se fechado num espaço interno, inacessível para qualquer um que tentasse entrar. Duda, sem dizer, reconheceu aquele tipo de dor. Não era idêntico ao que ela viveu, mas tinha a mesma essência, a ausência de quem já foi. Ela se agachou ao lado de Caio, mas não mexeu nos carrinhos. Apenas colocou um dedo no chão e, discretamente, alinhou um carrinho ao lado dos dele, sem quebrar a ordem que ele havia criado. Caio, sem encará-la, aceitou o gesto, permitindo que ela permanecesse ali. Era um início, ainda que mínimo. Depois, aproximou-se da cama de Ícaro. Não falou, apenas puxou uma cadeira e sentou-se, olhando na mesma direção que ele, para o teto. Era como dizer, sem palavras, eu posso esperar com você. E, por um breve momento, Ícaro piscou e desviou o olhar, apenas para verificar quem estava ali. Pequeno, mas significativo. Dona Lourdes observava tudo em silêncio, notando que Duda não tentava quebrar barreiras, mas sim respeitá-las. Era algo diferente de tudo o que as outras cuidadoras haviam feito. E essa diferença, ainda que sutil, tinha potencial para abrir portas que permaneciam fechadas há muito tempo. Naquele dia, Duda não tentou mudar nada. Mas, ao sair do quarto, já sabia que existiam pequenas brechas no silêncio dos gêmeos. E, no fundo, começou a pensar em como poderia transformá-las em algo maior. Nos primeiros dias, Duda manteve a rotina como encontrou.
Não queria provocar estranhamentos bruscos, mas aos poucos começou a fazer pequenas alterações quase imperceptíveis. A primeira foi trocar as lâmpadas brancas e frias por luzes amareladas e suaves. Queria que os ambientes transmitissem calma, algo mais próximo da sensação de lar, e não de uma clínica silenciosa. Também percebeu que o barulho das cadeiras arrastando incomodava Caio, gerando pequenas crises. Sem comentar com ninguém, colou feltro nos pés de todas as cadeiras e mesas, diminuindo drasticamente os ruídos repentinos. Não era algo que chamasse atenção, mas o efeito era imediato, menos tensão nos olhares dos meninos. No canto da sala, montou discretamente um espaço sensorial, com tecidos de diferentes texturas, objetos que emitiam sons suaves e brinquedos que não exigiam respostas rápidas. Colocou almofadas grandes, criando um refúgio onde pudessem ficar sem sentir a pressão de interagir. Sabendo que a previsibilidade era importante para os gêmeos, fixou na parede um quadro visual simples com figuras que representavam a rotina: acordar, tomar café, brincar, almoçar, descansar. Não pediu que seguissem o quadro, apenas deixou visível, permitindo que a informação estivesse ali caso quisessem consultar. Essas mudanças eram tão sutis que nem Roberto percebeu de imediato. Duda não fazia anúncios sobre o que estava fazendo. Agia como quem apenas mantinha a casa em ordem, mas, na verdade, estava reconstruindo o ambiente para torná-lo menos hostil aos meninos. Ela também ajustou o ritmo das atividades. Passou a servir o lanche no mesmo horário, usar a mesma caneca para cada criança e manter alguns objetos no mesmo lugar. Pequenas consistências que transmitiam segurança. As cuidadoras anteriores sempre tentaram animar os gêmeos com novidades, mas Duda entendeu que, para eles, o conforto vinha da estabilidade. De vez em quando, colocava uma música instrumental baixa no fundo, observando se havia algum sinal de incômodo. Quando Caio permanecia mais tempo próximo à fonte do som, ou quando Ícaro mexia levemente os pés no ritmo, ela registrava mentalmente como um avanço, mesmo que sutil. Nada disso parecia, aos olhos de fora, uma mudança drástica. Mas Duda sabia que, no mundo daqueles meninos, eram ajustes que podiam abrir portas silenciosas para algo muito maior. E, dentro dela, crescia a expectativa de ver o que poderia acontecer se continuasse no mesmo caminho. Foram precisos alguns dias para que as primeiras mudanças se tornassem visíveis. Caio, que antes entrava em crise por qualquer alteração mínima, começou a permanecer mais tempo no mesmo cômodo sem se irritar. Já Ícaro, que vivia desconectado, passou a piscar e olhar ao redor com mais frequência, como se quisesse certificar-se do que acontecia perto dele. Pequenos gestos, mas para Duda, significavam muito. Ela sabia que não podia forçar nada. Por isso, introduziu de maneira quase imperceptível atividades que estimulassem movimento e interação. Colou fitas coloridas no corredor, formando pistas que poderiam ser seguidas com os pés. Não obrigava os meninos a participar, mas deixava o espaço preparado para quando a curiosidade falasse mais alto. Na cozinha, transformou tarefas simples em missões secretas. Um dia, colocou uma maçã sobre o balcão e, com um sorriso discreto, disse: "Será que alguém consegue colocar essa maçã na fruteira?" Não havia resposta verbal, mas Caio olhou por alguns segundos e, num movimento lento, caminhou até a bancada para observar mais de perto. Ícaro, por sua vez, mostrou sinais diferentes. Começou a se aproximar mais quando Duda estava no canto sensorial, sentando-se perto sem interagir diretamente. Ela respeitava esse espaço, continuando a mexer nos objetos como se ele não estivesse ali, mas registrando mentalmente que aquele era um passo importante, ele queria estar por perto. As crises de choro e agitação diminuíram. Não desapareceram, mas eram menos frequentes e menos intensas. Isso permitia que o ambiente da casa ficasse mais leve, e até Roberto, sem perceber, passava mais tempo circulando pelos corredores. Ele não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo era diferente. Dona Lourdes também notou a diferença. O silêncio ainda existia, mas não era mais sufocante. Havia uma nova energia, uma sensação de que, a qualquer momento, poderia surgir uma surpresa. E, para quem conhecia a rotina daquela casa, isso era um avanço enorme. Duda não comemorava em voz alta, mas dentro dela crescia uma esperança cuidadosa. Sabia que resultados assim eram frágeis e que qualquer interrupção brusca poderia desfazer o progresso. Ainda assim, era impossível ignorar que, pela primeira vez em muito tempo, havia movimento e presença onde antes só havia imobilidade e ausência. E foi em um desses dias de avanços silenciosos que algo inesperado aconteceu, transformando completamente o rumo daquela história. Era uma tarde tranquila, a luz amarelada preenchia a cozinha e Duda havia espalhado novas fitas coloridas no corredor, criando um caminho que levava até a bancada.
O clima estava calmo, mas carregado de expectativa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Caio observava de longe, encostado na parede, com seus carrinhos nas mãos. Ícaro permanecia sentado no canto, mexendo distraidamente em um pedaço de tecido. Nenhum deles sabia, mas aquele dia ficaria marcado para sempre na memória da casa. Duda não chamou atenção para a brincadeira. Começou a andar pelas fitas como se fosse algo apenas para seu próprio entretenimento, pisando de leve e fingindo seguir um mapa secreto. Quando chegou à bancada, apoiou as mãos e fingiu procurar algo, como se estivesse numa missão importante. Caio, intrigado, deixou um dos carrinhos no chão, respirou fundo e deu um passo hesitante na direção dela. Era como ver uma pequena faísca romper uma longa escuridão. Ele caminhou lentamente, pisando sobre as fitas coloridas com cuidado, como se testasse o terreno. Ao chegar à bancada, imitou o gesto de Duda, apoiando as mãos no tampo. Então, num movimento lento e incerto, empurrou o corpo para cima até ficar em pé. Foram apenas alguns segundos, mas foi a primeira vez em mais de um ano que Caio ficava em pé por vontade própria. Duda conteve a emoção, mantendo a calma para não interromper o momento. Ícaro, ao ver o irmão em pé, demonstrou curiosidade e um leve desconforto. Deixou o tecido de lado, rastejou até a pista e parou por um instante, como se estivesse avaliando se valia a pena tentar. Então, apoiou-se na bancada, e com esforço visível, conseguiu ficar em pé também. As pernas tremiam, os braços buscavam equilíbrio, mas ele manteve a posição. Era como se, em poucos segundos, ambos tivessem rompido uma barreira que parecia intransponível. Dona Lourdes, que vinha pelo corredor com um pano na mão, parou na porta ao ver a cena. Colocou a mão sobre a boca para evitar qualquer som que pudesse quebrar aquele momento raro. Duda, com o coração acelerado, se abaixou lentamente para ficar na altura deles e disse com voz baixa: "Muito bem, meninos." Era apenas um sussurro, mas carregava um peso enorme de incentivo. Pouco depois, Caio voltou a se sentar, seguido de Ícaro. O momento durou pouco, mas foi o suficiente para mostrar que eles eram capazes de mais do que demonstravam. Duda sabia que era preciso cuidado para manter aquele avanço, que ainda era frágil como vidro. Mas também sabia que a descoberta estava feita. Agora eles sabiam que podiam se erguer por conta própria. O resto da tarde seguiu aparentemente normal. Os meninos voltaram às suas atividades silenciosas, mas havia uma mudança invisível no ar, como se o espaço entre eles tivesse se tornado menor. Duda guardou cada detalhe na memória, já planejando como poderia reforçar essa nova habilidade sem pressioná-los. No entanto, essa esperança silenciosa logo seria colocada à prova. Roberto, chegando mais cedo em casa, encontraria aquela cena em um momento diferente e interpretaria tudo de forma equivocada, desencadeando uma reação que mudaria o rumo de tudo. Roberto entrou pela porta principal mais cedo do que o habitual, carregando a tensão de um dia desgastante no trabalho. Ao atravessar o corredor, foi surpreendido por fitas coloridas espalhadas pelo chão, formando um caminho até a cozinha. Franziu a testa e seguiu o trajeto, ouvindo risadas baixas vindas do fim do corredor. Quando chegou, viu Duda conduzindo Caio e Ícaro em uma espécie de brincadeira, incentivando movimentos e interações. A princípio, a cena o deixou imóvel, mas a confusão em seu rosto não deixou dúvidas. Ele interpretava aquilo de forma errada. Ele se aproximou lentamente, mas seu tom de voz rompeu o clima leve. "O que é isso, Duda?" perguntou, com a expressão fechada. Duda manteve a calma e explicou que eram apenas atividades lúdicas para estimular os meninos. Mas Roberto, tomado por uma mistura de medo e desconfiança, rebateu: "Isso é terapia disfarçada. Eu não autorizei nada desse tipo." A frieza em suas palavras fez o ar pesar de imediato. Duda tentou argumentar, dizendo que não havia nada invasivo e que tudo era feito respeitando o tempo das crianças. Mas Roberto já tinha a mente tomada pela ideia de falsas esperanças. "Não quero que eles se iludam, nem que eu me iluda. Já basta o que aconteceu com as outras tentativas", disse, virando-se para evitar encarar diretamente os filhos. Ele não percebia que, ao tentar proteger-se de uma possível frustração, estava bloqueando qualquer chance de progresso real. Os gêmeos, percebendo a tensão, se retraíram. Caio largou o brinquedo que segurava e voltou a se sentar no canto, retomando o alinhamento meticuloso de seus carrinhos. Ícaro, que até então estava mais presente, desviou o olhar e voltou a encarar o chão fixamente. Todo o avanço conquistado nos últimos dias começava a se dissolver diante dos olhos de Duda, que sentia o peso da situação escapar de suas mãos. Roberto, em um impulso, comunicou sua decisão: "A partir de amanhã, não será mais necessário o seu trabalho aqui." O silêncio após essa frase foi cortante.
Duda respirou fundo, segurando as palavras que queria dizer. Não era o momento para confrontá-lo, não com os meninos assistindo. Pegou suas coisas de forma discreta, evitando olhares prolongados. Dona Lourdes, que assistia de longe, sentiu a indignação subir. Conhecia bem o patrão e sabia que aquela atitude não vinha de falta de percepção, mas de um medo profundo de se machucar novamente. No entanto, o preço dessa autoproteção era alto demais, estava custando o pouco de avanço que os filhos haviam conquistado. O clima da casa mudou instantaneamente. Onde havia uma energia sutil de esperança, voltou o peso do silêncio. Os corredores pareciam mais longos, os sons mais abafados. A ausência de Duda já era sentida antes mesmo de ela cruzar o portão para sair. Os meninos, sensíveis ao ambiente, voltaram à rotina rígida e sem vida que conheciam tão bem. Naquela noite, enquanto o resto da casa dormia, Roberto entrou no quarto dos filhos para verificar se estavam cobertos. Foi quando algo inesperado chamou sua atenção. Sobre a mesa, um papel com traços coloridos parecia querer contar uma história. Ao se aproximar, ele percebeu que aquele desenho simples carregava mais significado do que imaginava. A luz fraca do abajur iluminava o quarto dos gêmeos quando Roberto entrou, movendo-se em silêncio para não acordá-los. Ele ajustou a coberta sobre Caio e depois sobre Ícaro, mas seus olhos foram atraídos para a pequena escrivaninha no canto. Sobre ela, um papel colorido destoava da organização habitual do quarto. Aproximou-se curioso, sentindo que havia algo ali que merecia sua atenção. O desenho, feito com lápis de cera, mostrava duas crianças de mãos dadas com uma mulher de cabelos presos e sorriso largo. Acima, em letras grandes e desajeitadas, estava escrito: "A casa fica calma com a Duda." Roberto ficou parado, segurando o papel com as duas mãos, sentindo um peso diferente no peito. Não era só uma folha rabiscada, era um testemunho silencioso do impacto que ela tivera na vida dos filhos. Ele se sentou na beira da cama, observando o desenho repetidas vezes. Cada traço revelava algo que ele havia se recusado a enxergar. A presença de Duda não era sobre ilusões, era sobre proporcionar segurança e paz. A imagem das mãos dadas simbolizava algo que, até então, ele acreditava ser impossível para os gêmeos, a conexão genuína com outra pessoa. A frase escrita, embora simples, cortou fundo. Roberto entendeu que a demissão não tinha sido para proteger os filhos, mas para proteger a si mesmo do medo de acreditar em uma mudança e se decepcionar novamente. Ao perceber isso, sentiu um arrependimento amargo tomar conta. A decisão de afastá-la havia sido precipitada e movida por feridas que ele não conseguia admitir. Ele olhou para Caio, que dormia com um dos carrinhos ao lado da cabeça, e depois para Ícaro, abraçado ao pedaço de tecido que sempre carregava. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que havia perdido mais do que uma funcionária. Perderá uma ponte que poderia ajudá-los a atravessar o abismo onde estavam presos. Segurando o desenho com cuidado, como se fosse um objeto frágil, Roberto se levantou e caminhou até seu escritório. Colocou a folha sobre a mesa e ficou olhando para ela, imerso em pensamentos. As cores vibrantes pareciam contrastar com a escuridão que sentia por dentro. Ele sabia que precisava fazer algo, e rápido. Dona Lourdes, que estava passando pelo corredor, percebeu a porta entreaberta e viu o patrão sentado, encarando o papel como se fosse um enigma. Ela não disse nada, mas no fundo sabia que aquele pedaço de papel tinha o poder de mudar o rumo da história. Naquela madrugada, sem conseguir dormir, Roberto tomou uma decisão. Iria procurar Duda no dia seguinte. Mas não para pedir desculpas apenas como formalidade. Ele queria que ela voltasse, desta vez com um papel claro e com espaço para agir da forma que sabia fazer melhor. Na manhã seguinte, Roberto acordou mais cedo do que o habitual. Vestiu uma camisa simples, sem a formalidade de um empresário, e saiu de casa com o desenho cuidadosamente dobrado no bolso. O endereço de Duda estava anotado em um papel, que ele segurava com firmeza enquanto dirigia pelas ruas ainda tranquilas. A cada quilômetro percorrido, sentia o peso do arrependimento crescer e a certeza de que precisava corrigir seu erro o quanto antes. Quando chegou ao pequeno prédio no bairro Lagoinha, estacionou o carro e ficou alguns segundos parado, respirando fundo antes de descer. Subiu as escadas devagar, até parar diante de uma porta azul com a pintura um pouco gasta. Bateu 3 vezes e esperou. O som de passos se aproximando fez seu coração acelerar, e quando a porta se abriu, lá estava ela, com expressão surpresa, mas calma. "Duda, eu preciso falar com você", disse Roberto, com um tom diferente, mais baixo e sincero do que de costume. Ela permaneceu em silêncio, apenas abrindo espaço para que ele entrasse. Sentaram-se à mesa da cozinha, onde o cheiro de café recém-passado tornava o ambiente acolhedor. Roberto tirou o desenho do bolso e colocou sobre a mesa,
empurrando lentamente na direção dela. Eu errei, começou ele, olhando diretamente em seus olhos. Demiti você para me proteger, não para proteger meus filhos. E agora entendo que, ao fazer isso, tirei deles algo que estava começando a fazer diferença. Sua voz vacilou, mas ele continuou. Eu quero que você volte. Duda o ouviu atentamente, sem interromper, como alguém que sabe que silêncio também é resposta. Após alguns segundos, ela respirou fundo e apoiou as mãos sobre a mesa. Roberto, eu aceito voltar, mas com condições, disse, com firmeza. Transparência total. Você vai participar ativamente do processo com os meninos. Nada de expectativas irreais, vamos trabalhar com metas pequenas e possíveis. E eu não volto como simples funcionária, quero o cargo de coordenadora de rotina e desenvolvimento. Roberto ficou surpreso com a clareza e a segurança dela, mas sabia que não estava em posição de negociar muito. Está fechado, respondeu, estendendo a mão. Duda aceitou o aperto, mas seu olhar deixava claro que não se tratava apenas de um acordo profissional, e sim de um compromisso sério com o futuro dos gêmeos. Eles passaram mais alguns minutos conversando sobre os próximos passos. Duda fez questão de reforçar que cada ação teria um propósito e que qualquer mudança no ambiente deveria ser pensada com cuidado. Roberto ouvia com atenção, percebendo que, pela primeira vez, estava entrando de verdade no processo de ajudar os filhos. Ao se despedirem, Duda fechou a porta e encostou-se por alguns segundos, respirando fundo. Sabia que o retorno à mansão não seria fácil, mas também sabia que tinha agora um aliado mais consciente. E isso poderia fazer toda a diferença nos dias que viriam. Na manhã de seu retorno, Duda entrou pela porta da mansão com passos firmes, mas com um olhar atento a cada detalhe. A casa estava igual, mas o clima parecia diferente. Roberto a recebeu no hall, sem formalidades, e juntos foram até a sala onde os gêmeos brincavam em silêncio. Caio e Ícaro levantaram os olhos rapidamente ao vê-la, e embora não corressem para abraçá-la, havia no olhar deles um reconhecimento silencioso que dispensava palavras. A primeira medida de Duda foi reconstruir o que havia sido interrompido. As fitas coloridas voltaram ao corredor, mas desta vez, com a participação direta de Roberto. Ele, um pouco desconfortável, seguiu as instruções dela e posicionou as cores com precisão. Você vai ser o tesouro no fim da pista, disse Duda, explicando que os meninos fariam caminho até ele. Era um exercício simples, mas carregado de significado. Os gêmeos observavam a movimentação com curiosidade contida. Duda se ajoelhou na altura deles, e com um gesto suave, mostrou o início da pista. Caio, hesitante, deu o primeiro passo. Ícaro o seguiu de perto, como se a presença do irmão lhe desse segurança. Roberto esperava no final, agachado e com os braços semiabertos, sem saber exatamente o que fazer se chegassem até ele. Passo a passo, os meninos avançaram. Não era um movimento fluido, mas cada deslocamento era uma vitória. Ao chegarem perto, Caio fez um esforço final, apoiando-se no joelho do pai antes de se deixar cair nos seus braços. Ícaro, alguns segundos depois, fez o mesmo. Roberto o segurou com firmeza, sentindo o peso físico e emocional daquele momento. Os olhos de Duda se encheram de lágrimas discretas, mas ela manteve o sorriso sereno. Sabia que não era o fim do caminho, mas o início de uma nova fase. Roberto, por sua vez, parecia atordoado, como se tivesse acabado de perceber que aquela conexão com os filhos ainda era possível. O abraço triplo que se formou naquele instante não precisava de palavras. Nos dias seguintes, novas atividades foram introduzidas. Duda e Roberto trabalhavam em conjunto para criar estímulos que fossem confortáveis, mas desafiadores. Os meninos reagiam com mais presença, interagindo entre si de forma sutil, mas visível. Pequenos avanços diários se acumulavam, e a casa começava a ganhar um som que há muito tempo não ecoava por ali: risos. Um ano depois, o jardim da mansão estava irreconhecível. Havia brinquedos espalhados, marcas de pegadas na grama e desenhos coloridos presos nas paredes externas. Os gêmeos falavam algumas palavras, ainda enfrentavam desafios, mas viviam cercados de afeto e incentivo. Roberto havia aprendido a estar presente, e Duda havia encontrado novamente um propósito para sua vida. O pacto silencioso que fizeram naquele retorno continuava vivo, buscar apenas 1% de melhora por dia. Era pouco, mas suficiente para transformar não só a rotina dos meninos, como a vida de todos que compartilhavam aquele lar. Hoje, aquela mansão que antes carregava o peso do silêncio é um lar cheio de pequenos passos, palavras tímidas e olhares que dizem mais do que 1000 frases. E tudo começou com gestos simples, feitos por alguém que acreditou quando ninguém mais acreditava. Agora eu te pergunto,
Quantas vezes você já subestimou o poder de uma pequena mudança? Será que, na sua vida, também existe um 1% de melhora por dia esperando para acontecer? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero muito saber. E se você quer continuar acompanhando histórias inspiradoras como essa, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada.